Então, man, nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto falando sobre equações do segundo grau. Nessas equações incompletas, a maneira de responder é achando a raiz quadrada deste termo C aqui, ó, ok? Este termo C. Observe que essa equação aqui, ela é do tipo ax quadrado mais c igual a zero. Nesta equação, falta o termo bx, ó, porque a equação completa é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui, ela não tem o termo bx, tá vendo? Olha, só tem o termo a e o termo c. Beleza. Então, como nós já demos a iniciada na semana passada, a gente calcula da seguinte maneira. Primeiro, isolamos o x. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado é igual a 100. Este 100 passou para o segundo membro com o seu sinal contrário. Não é verdade? Aqui ele está subtraindo, lá ele passou somando. E aí, x é o número que elevado ao quadrado dá igual a 100. Que número é este? Que elevado ao quadrado dá igual a 100. Ora, eu sei que 10 ao quadrado dá igual a 100 e eu sei que menos 10 elevado ao quadrado também dá igual a 100. Beleza? Então é por isso que o x aqui tem duas respostas. O x pode ser mais 10 ou pode ser menos 10, porque esses dois números elevados ao quadrado dão igual ao valor que eu estou procurando aqui, dão iguais a 100. Então, na verdade, vos digo que o valor de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. E aí, o porquê deste mais ou menos eu acabei de explicar. Porque há dois números que, elevados ao quadrado, podem dar 100. Um é o 10, o outro é o menos 10. E aí, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10. Concluímos esta letra A. Na letra B, eu tenho que 2x ao quadrado menos 72 é igual a zero. Então, 2x ao quadrado é igual a 72, onde x ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. Você passou esses dois aqui para baixo dividindo, né? E aí você vai dividir. X ao quadrado é igual a 36. Chegou nesta fase aqui, é super tranquilo. O resultado de x é mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ok? X é igual a mais ou menos 6. E a explicação é aquela: existem dois números que elevados ao quadrado estão iguais a 36. 6 ao quadrado dá 36 e menos 6 ao quadrado também dá 36. Beleza. Vamos para letras C e D. Na letra C, eu tenho 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Então, 4x ao quadrado dá igual a 100, passando o 100 para o segundo membro. Muito bem. Onde x ao quadrado vai ser igual a 100 dividido por 4. Por que dividido? Porque o 4 aqui está multiplicando. Passou com a sua operação inversa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 25. E aí, você sabe, você viu, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, ou seja, x é igual a mais ou menos 5. Vamos para a letra D? Sim. Aqui na letra D eu tenho 9x ao quadrado é igual a 1, passando este 1 para o segundo membro. X ao quadrado é igual a 1 nono, onde x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 nono. Você percebeu o que é que está acontecendo? Este 2 aqui, ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Tá certo? Na forma de raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz quadrada é o oposto do expoente 2. O oposto da radiciação é a potenciação. E o oposto da potenciação é a radiciação. Beleza. Então, nós vamos achar a raiz quadrada de 1 nono. Isto significa que x é igual a 1 terço. Acabou. Vamos para a segunda linha, onde nós temos aqui letras E e F.
Perceba aqui, olha, apareceu a novidade, menos x ao quadrado mais 121 igual a zero. Há duas maneiras de fazer isto. A primeira, você multiplicar isto aqui por menos 1 e tornar o x ao quadrado positivo e este mais 121 negativo. Por que isto acontece? Porque sempre que você multiplica por menos 1, você troca os sinais da equação, ok? E por que que eu multipliquei por menos 1? Para fazer com que este número, fazer com que este x ao quadrado aqui que estava negativo ficasse positivo, ok? E aí você responde do mesmo jeito, passa esse cara para lá, vai ficar x ao quadrado igual a 121, e aí você acha a raiz quadrada de 121. Qual é a outra maneira, cabeça de abacate? A outra maneira é você dividir pelo menos 1 que está acompanhando esse x ao quadrado. Olha. Ficaria assim, menos x ao quadrado é igual a menos 121, ok? E aí x ao quadrado é igual a menos 121 dividido por menos 1. Da onde saiu esse menos 1? Aqui, olha. Este sinal de menos é, na verdade, menos 1 vezes x ao quadrado, ok? Só para você entender de onde saiu isto. Agora, essa conta aqui é uma continha meio cabulosa, tá certo? É difícil você perceber isto, não é? Para o aluno, é difícil ele perceber isto aqui, que isso aqui é uma divisão por menos 1, tá certo? Então, é por conta disso que a maioria dos professores de matemática, eles recomendam que quando este coeficiente de x ao quadrado estiver negativo nas equações do segundo grau ou mesmo do primeiro grau, você deve multiplicar a equação por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, menos por menos fica mais, e aí x ao quadrado fica positivo. Mais por menos fica menos, e aí este 121 que estava mais fica menos. Ok? E aí zero tanto faz, porque zero não tem sinal, não é? Ok. E aí você entendeu, você viu, o que nós vamos fazer é passar o 121 para o segundo membro, e eu vou ter x ao quadrado igual a menos 121 passa mais 121. E o resto é ladeira abaixo. Achando a raiz quadrada de 121, nós vamos ter mais ou menos 11. Tranquilinho? Beleza. Letra F, veja. Na letra F eu tenho x espalhado no primeiro e no segundo membro. Eu tenho números espalhados no primeiro e no segundo membro. O que é que eu vou fazer, man? Eu quero que neste primeiro membro fique somente o x. E quero que os números estejam do lado de lá. Percebe que em todas essas aqui, o que eu fiz foi passar os números para lá, para achar a raiz quadrada? Foi. Então, eu vou fazer isto. Vou fazer isto como cabeça de abacate. Deixa eu centralizar aqui. Vou trazer quem tem x para a esquerda, para o primeiro membro, e quem não tem, vou mandar para lá, para o segundo membro. Então, vou trocar de lugar estes dois caras aqui, ok? Então, aqui eu vou ter 5x ao quadrado, e esse 3x ao quadrado que está lá, quando vier para cá, ele virá menos 3x ao quadrado. Lá ele soma, aqui ele subtrai. É igual a 20, que já está no seu devido lugar, mais 12. Percebeu? Que o 12 aqui, negativo, aqui está subtraindo, lá ele passa somando. Pois muito bem. E aí eu vou fazer esta subtração, onde eu vou ter 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado, que é igual a 20 mais 12, 32. Tranquilo? 20 mais 12, 32. E agora, man, vou dividir por este 2 aqui, cabeça. X ao quadrado vai ser igual a... X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Você sabe, olha, esse 2 passa para a sua operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aí, x ao quadrado é igual a 16. Chegou nesta fase aqui, você sabe, é só extrair a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é mais ou menos 4. Beleza. Letra G e H. Na letra G, eu também tenho x lá do segundo membro.
e tenho número no primeiro. Vou fazer aquela substituição, ok? Trazendo o x para cá e levando o número para lá. Então, veja, x ao quadrado, este aqui, tudo bem? Este primeiro aqui, mais x ao quadrado, aquele de lá, ok? É igual a 99 menos 1. Você percebeu aí, Flávio Man, o que aconteceu? Menos x ao quadrado veio mais x ao quadrado. Mais 1 foi menos 1. Beleza, agora é só a gente juntar estes dois caras aqui. Olha. Eu tenho 2x ao quadrado igual a 98. Muito bem, 99 menos 1, 98. E aí, x ao quadrado é igual a 98 dividido por 2, ó, passou aqui para baixo, sim, x ao quadrado é igual a quanto? A metade de 98, que é 49. Beleza. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é mais ou menos 7. Tranquilinho. Vamos para a letra H. Letra H. Vou mudar de cor aqui para não bagunçar aqui, ficar todo mundo parecido. Letra H, o X aparece apenas no primeiro membro, tranquilo, mas eu tenho números nos dois membros, tá certo? Onde é que eu quero os números? Eu quero lá. Então, vou mandar o menos 45 para lá. Vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 180 mais 45. Percebeu, man? Tá menos, passou mais. Muito bem. X ao quadrado é igual a 225. E aí ficou super tranquilo, porque basta eu achar a raiz quadrada de 225, não esquecendo do mais ou menos. 225, x é igual a mais ou menos... Quanto, man? 15. 15 vezes 15 dá 225. Beleza. Vamos para a última linha desta primeira questão. Sim, última linha da primeira questão. Apareceu aí uns mal-assombros, nós vamos detoná-los agora, man. Deixa eu deixar aqui neste cantinho. Será que dá para aumentar um pouco mais? Dá. Isto. Simbora. Letra I. 5x vezes x menos 3 é igual a 20 menos 15x. Atenção, atenção. Obrigado pela atenção. Para responder esta aqui, cabeça mesmo, perceba que esse 5x está multiplicando o x e o menos 3. Então, eu faço 5x vezes x, que dá 5x ao quadrado. Menos 5x vezes 3, que dá 15x. Igual a 20 menos 15x. E agora, cabeça man, apareceu uma coisa interessante aqui, olha. Eu tenho 15x aqui, né, negativo, e tenho 15x negativo lá. Isso significa que estes termos aqui são termos simétricos, ok? Se eu trouxer o menos 15x para cá, ele vai ficar mais 15x e vai matar este menos 15x. Então, já estou matando ele aqui agora, tá certo? Então, eu fiquei somente com 5x ao quadrado igual a 20. Depois que eu eliminei esses termos simétricos, onde x ao quadrado é igual a 20 dividido por 5, você sabe, está multiplicando, passa dividindo, e aí x ao quadrado é igual a 4. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Dá igual a 4. Man, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, mais ou menos 2. Beleza. Vamos para letra J. Na letra J, tudo começa com uma proporção. Vocês estão vendo aí, man? Letra J começa com uma proporção. Vou mudar a cor, onde eu vou fazer meios pelos extremos. X vezes x dá x ao quadrado, que é igual a 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Simples assim. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64, ou seja, x é igual a mais ou menos 8. Percebeu? Muito simples essa continha aqui
ok? A gente usou meio pelos extremos e tá aí, já foi. Vamos para a letra K e L e aí concluímos a primeira questão. Letra K, vai aparecer uma novidade aqui, cabeça man. Veja o que vai acontecer quando eu passar este 15 para o segundo membro. Veja o que vai acontecer, o mal-assombro que vai dar quando eu passar este cara para cá. Beleza? Presta atenção. Presta atenção, man. 3, fazer isso bem direitinho. 3x ao quadrado é igual a menos 15. Você concorda? Se ele aqui está somando lá, ele vai passar subtraindo. Beleza. X ao quadrado é igual a menos 15 dividido por 3. Tudo bem aí? Beleza. Vamos dividir? Vamos. X ao quadrado é igual a menos 5. E agora, man, qual é o número que elevado ao quadrado dá igual a menos 5? Não existe. Não existe por quê, man? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Como é que nós vamos extrair a raiz quadrada de um número negativo? Man, não dá. Por quê? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê igual a menos 5. Ok? Porque se um número é positivo, quando multiplica por ele mesmo, ele fica positivo. Mas se o número é negativo, quando multiplica-se por ele mesmo, ele passa a ser positivo, ele não dá um valor negativo. Percebe aí, man? Ou seja, não existe. Não existe o quê? Não existe x em R. Não existe este número dentro do conjunto dos números reais que elevado ao quadrado dê igual a menos 5. Não existe. Nenhum número elevado ao quadrado dá um resultado negativo. Beleza. E aí chegamos na letra L, onde eu tenho 7x ao quadrado é igual a 0. Qual é o número que elevado ao quadrado multiplicado por 7 dá igual a 0? Só tem uma resposta. Qual? X igual a 0. Quando isto acontece, ok? Quando isto acontece, ou seja, eu não tenho os termos bx, nem tenho o termo c, aqui eu só tenho o termo ax quadrado, não tenho o termo bx e também não tenho o termo c, né? Estão faltando aqui estes caras aqui. Percebe? Eu só tenho o termo ax quadrado. Então, só tem um número que pode atender a esta equação. Só existe um número que, substituído no lugar deste x, o resultado desta conta dá 0. Qual é o número? É x igual a 0. Ok? Se você não entendeu, man, você pode também fazer a sua continha. X ao quadrado dá igual a 0 dividido por 7. Percebeu? 7 aqui passou dividindo. Quanto é 0 dividido por 7? É 0, man. Né? O seu avô morreu e deixou 0 reais para dividir para 7 netos. Cada neto recebeu quanto? 0 reais. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0, que dá 0. Não é? Ou seja, nem precisava fazer tudo isto aqui, porque nós lá no início já havíamos descoberto que só existe solução x igual a 0 para esta equação. Muito bem. E agora, man, chegamos na segunda. Quem diria, hein? Chegamos na segunda questão e estamos aí com as equações incompletas, ok? Equações incompletas do tipo ax quadrado mais bx. Olha, aqui eu tenho ax quadrado mais bx. Não tenho quem aqui? O termo c. Nessas equações falta o termo c. Beleza? Diferente das que nós vimos até agora, né? Nós tínhamos o termo a e o termo c. O que não tinha aqui era o termo bx. Não tinha o termo bx. Aqui tem. Aqui tem bx, só não tem o termo c. O termo que não tem x. Ok, como é que nós resolvemos estas equações deste tipo ax quadrado mais bx igual a 0? Super simples, nós precisamos colocar x em evidência. Colocando x em evidência, nós
dividimos a expressão por x. X ao quadrado dividido por x dá x, menos 13x dividido por x dá 13. E aí, igual a zero, onde, se isto aqui é uma multiplicação, e o resultado desta multiplicação é zero, significa que um destes termos é zero. Ou o x é igual a zero, e aí a gente já encontra uma das raízes da equação, ou o x menos 13 é igual a zero, e aí a gente acha a outra raiz. Quem é? X é igual a 13. Perceba que 0 e 13 são os números que, substituídos no lugar de x, zera a equação. Se você botar 0 aqui e 0 aqui, ele mata os dois termos, dá 0 menos 0 igual a 0. E se você substituir por 13, também vai dar 0. 13 ao quadrado, 169. 13 vezes 13, 169. 169 menos 169, 0. Muito bem. Vamos para a letra B. Let it be, let it be. Na letra B, eu tenho 3x ao quadrado menos 45x igual a 0. Você sabe, tem x em ambos os termos. Você pode fazer o quê? Você pode colocar o x em evidência. E aí você vai ter 3x menos 45 igual a 0. Onde, se isto é uma multiplicação, significa que ou x é igual a 0, e aí você acha a primeira raiz, ou 3x menos 45 é igual a 0. Se 3x menos 45 é igual a 0, quem é o número que multiplicado por 3, subtraído de 45, vai dar igual a 0? Aí é só você responder, achar o valor de x nessa equação do primeiro grau, onde você vai ter que x é igual a 45 dividido por 3, ou seja, x é igual a 15. Você percebeu aí, man? Eu passei o 45 para cá, estava negativo, passou positivo, e passei o 3 para cá, para baixo. Estava multiplicando, passou dividindo. 45 dividido por 3, 15, tá aí. Beleza. Vamos para letras C e D. C e D. Vamos lá. Na letra C, colocando x em evidência, eu vou ter 5x menos 35 igual a 0. Lembrando que eu aqui poderia colocar o 5x em evidência. Por quê? Porque o 5 divide-se por 5, 35 também. Ok? Eu até posso fazer isto em outras continhas. Mas por enquanto, para facilitar, eu estou botando só o 5. Aliás, só o x aqui em evidência. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, botei só o x. E aí, na prática, é como se eu estivesse extraindo um x daqui, do x ao quadrado ficou 1. E quando eu extraí o x do 35x, ficou só o 35 pelado. Beleza. E aí, x é igual a 0, como a gente já viu. E 5x menos 35 é igual a 0, onde x vai ser igual a, passou para lá, 35, passou para cá, dividido por 5, e aí x é igual a 7, ok? Nós temos essas duas soluções, e aí você já percebeu que sempre uma das soluções é 0. Sempre uma das soluções é 0. E aí eu já expliquei para vocês por quê. Porque o gráfico desta função sempre vai passar pela origem. Seja descendo, seja subindo, ele vai passar pela origem. Letra D, vamos mudar a cor aqui. E aí eu vou botar x em evidência. Botando x em evidência, eu vou ter x que multiplica 8x mais 3 igual a 0. E, semelhantemente ao que nós fizemos até agora, a primeira raiz é x igual a 0 e a segunda é 8x mais 3 igual a 0. Ou seja, x é igual a este 3, quando passa para lá, passa menos 3. E este 8, quando vem aqui para baixo, passa dividido por 8. Então, tá aqui, a resposta é x igual a menos 3 oitavos. X é igual a menos 3 oitavos.
Beleza. Chegamos na última linha deste exercício que não tem mais fim. Então, na letra E, eu tenho... Lembra aquilo que eu falei do sinal negativo logo no início? O que é que nós fazemos quando este sinal negativo aparece aí? Nós multiplicamos a equação por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, esse menos 2x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar positivo. Esse mais 18x vai ficar menos 18x, ok? Igual a zero. Tranquilo, e aí agora eu continuo do mesmo jeito que eu vinha fazendo anteriormente. Nessa questão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x e o 2 em evidência, para você ver como é, né? Na verdade vos digo. Então aqui eu vou colocar, na verdade, o 2x em evidência, porque tanto eu tenho o x em ambos os termos, como eu tenho o 2, tá certo? Então, dividindo 2x ao quadrado por 2x, eu vou ter só o x, menos 18x dividido por 2x, eu vou ter o quanto? 18 dividido por 2, 9. X dividido por x, ninguém. Então tá aí, ó, igual a zero. E aí você tá vendo, 2x igual a zero é x igual a zero. Ok? Qual é o número que multiplicado por 2 dá igual a zero? Só o zero, né? Só existe um zero que multiplicado por 2 vai dar igual a zero. Ok? Então você já entendeu por que eu estava fazendo até então, colocando só o x em evidência, não é? Isto. E aí, tá de cara, né? X vai ser igual a quem? X igual a 9. Porque se x menos 9 é igual a zero, quem é x? É 9. Beleza. Vamos para a letra F. Sim. Letra F eu tenho 3x ao quadrado menos x igual a zero. Dá para responder esta? Dá. Se eu tenho x em ambos os termos, eu posso colocá-lo em evidência. Colocando o x em evidência, aqui eu vou ter 3x menos quanto? Quando eu tiro o x daqui, vai ficar quanto? Aqui na anterior eu falei ninguém, mas na verdade aqui, olha, 18x dividido por 2x, 18 dividido por 2, 9. E x dividido por x, 1. 9 vezes 1, 9. Ok? A gente fala ninguém porque não precisa colocar ninguém aqui. Afinal de contas, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Beleza. Então você entendeu que quando eu dividi essa expressão por x, na prática eu arranquei um x de cada termo. Então, completando aqui, igual a zero. Se esta multiplicação dá zero, significa que ou este x aqui é igual a zero, e aí a gente acha a primeira raiz, ou o 3x menos 1 é igual a zero. E aí, quem é x? X é igual a 1, passou para lá, dividido por 3. Ok, x é igual a 1 terço. É isto mesmo, é uma fração. Na letra G, perceba que o 2x está do lado de lá. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Vou trazer ele para cá. Venha para cá. Né? Vou trazer ele para cá, para a gente responder do mesmo jeito. Mas tem outra maneira de responder isto aí? Tem. Certo? Mas como nós estamos dentro dessa temática, vou trazê-lo para cá. 7x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Ok. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu já vinha fazendo anteriormente. Colocar x em evidência. E aí eu vou ter 7x menos 2 igual a zero. Onde x é igual a zero. Por quê? Porque se isto é a multiplicação e dá zero, significa que alguém tem que ser zero. Ou x é zero, ou o 7x menos 2 é igual a zero. E se o 7x menos 2 é igual a zero, significa que o x é igual a 2 sétimos. Percebeu? 2 sétimos. Porque aquilo que eu já cansei de falar aqui. Este cara passa para lá, este cara passa para cá. Muito bem. Letra H é a última, não, nem acredito. Última. E aí eu tenho uma proporção aqui, né? Tenho uma proporção? Tenho sim. Perceba. Ó, 3x ao quadrado está para 4, assim como 6x está para quem? Está para 1. Ok? E aí eu vou fazer meios pelos extremos aqui. Tá meio troncho, tá certo? Mas é isso que eu tenho aqui. Tá certo? Eu tenho uma proporção. E embaixo desse 6x tem
o 1, ok? Tem um 1 aqui que ele não aparece, por quê? Porque 6x dividido por 1 é o próprio 6x. Então, nós começamos fazendo 1 vezes 3x ao quadrado dá 3x ao quadrado, que é igual a 4 vezes 6x, que dá 24x. Você percebeu aí? Cabeça de abacate. 24x. Beleza. E agora, vou responder do mesmo jeito, tá certo? Tem outras maneiras de responder aqui, mas vou responder do mesmo jeito para a gente seguir a mesma temática, ok? Você pode ver que se eu dividir a expressão aqui, toda ela por x, olha, eu vou ficar assim, com 3x igual a 24, tá certo? 3x igual a 24, onde x é igual a 24, dividido por 3, ou seja, x é igual a 8, tá certo? Mas lógico, cadê o x igual a 0, não é? Pois muito bem. Por isso que a gente costuma, né, fazer dentro daquela mesma linha temática. Ok. E aí eu fiz 3x ao quadrado é igual a 24x. Trago 24x para cá, vai ficar 3x ao quadrado menos 24x é igual a 0. E aí coloco x em evidência para ter 3x menos 24 igual a 0. E aí você sabe, x é igual a 0, né? X é igual a 0, ou 3x menos 24 é igual a 0. Se 3x menos 24 é igual a 0, significa que x é igual a, passou para lá, 24, passou para cá, dividido por 3, ou seja, x é igual a 8. Meu Deus do céu, foi-se o tempo todinho só na correção desse exercício. Só na correção desse exercício. Olha isto aí. Hein? Tudo isto foi feito agora, man. Muito bem. Tudo isto foi feito agora. Deixa eu dar um salve aqui para não perder isto que foi feito, porque eu vou colocar como gabarito, tá certo?